Olá, pessoal, tudo bem? A nossa entrevista de hoje é com o Cristiano Luna, ele que foi aprovado em segundo lugar no ICMS Bahia para a área de controle e em quarto lugar para o Cefaz Alagoas, também para a área de controle. Tudo bem, Cristiano? Seja bem-vindo à nossa entrevista. Tudo bom, obrigado. Cristiano, vamos começar me falando um pouquinho sobre você se apresentando para a gente. Meu nome é Cristiano, né? Eu sou formado em Engenharia Química, pela UFMG, eu tenho 26 anos e é isso. Eu sou de Minas, interior de Minas. Uhum. E por que você decidiu partir para a carreira pública? Isso foi uma decisão na época que eu estava na faculdade ainda. Eu estava terminando o meu curso e isso foi em 2015. Então, eu fazia estágio numa empresa até muito boa, eu gostava muito de lá, mas como perspectiva de carreira, eu não me via muito lá. Apesar de eu ter aprendido muito e ter sido um período muito bom para mim ter trabalhado lá, eu queria buscar um meio diferente de seguir carreira. Então, nesse momento, foi aí, início de 2015, eu comecei a cogitar, estudar o concurso, visando mais Receita Federal. Acho que quase todo mundo que começa pensando em Receita Federal, é o concurso mais famosinho, assim, né? E aí, então, eu estava no 9º período de faculdade, eu pedi para sair do meu trabalho lá, do meu estágio, era um estágio ainda, né? Eu pedi para sair e comecei a estudar conciliando com faculdade, no finalzinho de 2015 e início de 2016. E aí eu me formei no meio de 2016 e a partir daí eu fiquei só por conta de estudar mesmo, a maior parte do tempo. Uhum. Então você não chegou a conciliar com o trabalho mesmo, né? Você se dedicou basicamente para os estudos para concurso. Quase o tempo todo. Em 2018, eu fui aprovado num concurso lá em Belo Horizonte, né? Que é meio que minha casa também, que eu sou do interior de Minas, mas eu morava em Belo Horizonte há muitos anos e minha irmã continuava morando lá. Então eu fui aprovado lá no concurso para consultor legislativo da Câmara Municipal de BH. Isso aí foi em 2018. Logo depois do ICMS de Rondônia, eu passei e eu não podia assumir, porque eu não tinha formação, né? Aí eu fui aprovado lá na Câmara de BH. E era um concurso, assim, relativamente bom. Não tão bom quanto os da área fiscal, mas era um cargo bem bom já. E eram 6 horas, e era meio que na minha cidade, aí eu assumi lá. E aí eu trabalhei lá por alguns meses. Trabalhei lá por uns 3 meses, assim, mais ou menos. Mas eu tava muito cansado na época, e eu tava muito mais afim de estudar para a área fiscal, ver se eu conseguia passar logo, do que em conciliar estudo com trabalho. Aí eu pensei bastante e eu pedi exoneração do meu cargo para só estudar e ver se eu conseguia acabar com esse negócio de uma vez. Uhum. Me fala um pouquinho, você já falou, né, de alguns concursos, me fala um pouquinho aí, resumidamente, os concursos que você já fez, né, e como é que foi seu rendimento neles? Pois como eu falei, eu comecei a estudar no finalzinho da minha faculdade ali, na virada de 2015 para 2016. E aí, nesse período, eu estudava do jeito que dava, né? Porque eu tinha prova de faculdade, eu tinha que fazer TCC, tinha que ir nas aulas. Eu não ia muito, na verdade, mas tinha que ir. E aí, quando eu me formei em agosto de 2016, eu fiquei por conta de estudar. E nesse período da faculdade, eu acabei que eu dei uma adiantada boa nas matérias, essas matérias básicas da área fiscal, 6 direitos, contabilidade, português, exatos, eu vi ainda durante a faculdade. Então, quando eu me formei em agosto de 2016, que foi até quando eu comecei a fazer LS, eu já tinha uma base razoável, tinha acabado de me formar, e aí eu comecei a ir para os concursos, né? Eu fui fazer CMS Maranhão, foi em setembro de 2016. E aí estudei bastante para a prova, fui razoavelmente bem, fiz acho que 83% da prova, foi uma prova mais fácil, só que o corte foi 89%, eu acho. Fui bem, mas ainda um pouquinho longe ainda de passar, né?
Mas foi uma experiência bacana. E aí, a partir daí, eu fiquei revisando as matérias que eu já tinha estudado e estudando as novas que faltavam para ver se saía algum concurso para eu ir fazer, né? Mas como não saía, eu só continuava estudando. Eu fiquei 2017 inteiro só estudando. Não tinha prova na área fiscal para fazer. Praticamente não tinha. Saíram alguns concursos menores, mas nada de aqueles concursos grandes e bons mesmo, não saía. Aí eu fiz depois. O próximo concurso que eu fiz foi CMS Rondônia, que foi em início de 2018. Aí no CMS Rondônia, eu não podia assumir o de auditor, porque lá não aceitava formação em engenharia. Então eu fiz o de auditor e de técnico e eu consegui ser aprovado nos dois. No auditor que eu não podia assumir, que o salário era muito bom, e o de técnico o salário não era tão bom, era um pouco abaixo. E como era em Rondônia, aí eu acabei não indo para nenhum dos dois, porque é muito longe da minha casa, né? E coincidiu também com o período que eu fiz essa prova que eu mencionei de consultor legislativo na Câmara de BH. Foi um concurso que eu não estudei especificamente para ele, porque era outra área, né? Eu sempre estudei para a área fiscal. E lá era um concurso, assim, a área é de concurso legislativo, só que como caía muita matéria parecida com a área fiscal, e eu já tinha estudado elas quase todas de uma forma bem estudada, eu fui para a prova e consegui passar, só indo mesmo, sem desviar meus estudos. Aí eu assumi lá, trabalhei um tempo, e aí começaram a sair os concursos fiscais grandes mesmo, né? Os melhores, que eu estava esperando há tanto tempo. Foi até um dos motivos para eu pedir exoneração, né? E aí eu fiz ICMS Goiás, eu estudei, foi um período que eu estava trabalhando, fui bem mal na prova, foi minha pior prova, assim, que eu já fiz na vida. Depois eu fiz ICMS Santa Catarina, que foi uma prova que eu fui bem, mas eu vacilei onde não podia e fiquei até longe de passar também. Aí depois eu fiz ICMS Rio Grande do Sul, uma prova que eu fui bem, mas faltou ali, fiquei fora nos detalhes ali. Mandei muito mal em TI e isso me tirou, isso me jogou para fora. Também deu uma falta de sorte nas anulações do concurso, porque anularam 11 questões e 9 eu tinha... Das 11 que anularam, 9 eu tinha acertado no gabarito preliminar. Aí, tipo assim, eu tava na beiradinha das vagas. Só que eles anularam essas questões, eu fui pro dobro das vagas. Aí, foi pro buraco, né? Aí, depois, eu emendei Cefaz Bahia, que eu fui aprovado, né? Eu fiz... Mas o quê? Eu fiz tanto concurso que eu até esqueci. Fiz ISS Campo Grande, que eu fiquei próximo lá. Eu cheguei a fazer o curso de formação lá também. Eu tô de excedente ali, na beiradinha, que eles chamaram 40, né? Eu na Objetivo tinha ficado em 34, mas aí tinha as cotas e tal. Aí eu acho que eu tô em 40 e alguma coisinha lá, eles chamaram até 40. E aí depois eu fiz DF, primeira fase só, e Alagoas. E aí acabou. A DF, na primeira fase, eu fui aprovado para a segunda, mas não teve a segunda ainda. E Alagoas eu fui aprovado no resultado preliminar. Estou em quarto lá para controle, no resultado preliminar. Uhum. Foi isso. Me fala um pouquinho da sua interação com o seu consultor. Foi o Fabrício Macena, né? Como é que era? Pelo WhatsApp, por e-mail? Era por todas as formas possíveis. Falar com ele por... Assim, geralmente a gente fazia o seguinte, quando era uma coisa assim de planejamento, eu mandava para ele por e-mail, ficava uma coisa mais organizada, assim, ele me respondia assim, de uma forma mais organizada também. Quando era uma coisa assim que eu precisava rápido e era uma coisa mais pontual, aí eu mandava geralmente por WhatsApp mesmo, se tivesse uma dúvida pontual, ou se eu precisasse assim, falar com ele rápido, eu mandava por WhatsApp e ele me respondia rapidinho também, sem problema de comunicação. Sempre foi muito, muito boa a comunicação. Uhum. Agora me fala um pouquinho da sua rotina de estudos. Como é que era a sua rotina? Como eu contei essa trajetória longa aí, desde 2016 até agora, né?
minha rotina variou em função do momento que eu estava, né? Meu estudo de pré-edital era mais ou menos ali, segunda a sábado, sábado até umas 5 da tarde, assim, e sábado à noite eu saía, e domingo eu descansava. Meu pré-edital foi quase todo assim. Em termos de horas líquidas, assim, o pessoal gosta muito de saber quantas horas líquidas e tal, eu fazia, assim, entre 30 e 35. Nunca fazia menos de 30, nem nunca fazia mais de 35 também. Porque era um estudo sustentável, assim, conseguia manter, sabe? Eu precisava estudar 2 anos, assim, eu estudava, porque era tranquilo pra mim, era uma rotina que eu conseguia levar tranquilamente, né? E aí, quando eu comecei a partir para os pós-editais, aí no pós-edital você dá uma raça a mais, né? E aí variou também do concurso, por exemplo. Quando eu fiz Rondônia, aí no concurso, assim, eu estudei muito, mas eu não podia nem assumir, né? Então eu fui meio que no ritmo de pré-edital, dei uma aumentadinha só, né? Aí, mais pra frente, quando eu fiz Goiás, eu tava trabalhando. Aí a rotina já era diferente. Mas eu estudei muito na época de Goiás. Então, um dos motivos que eu pedi exoneração, que eu vi que, assim, não vai dar certo eu trabalhando, morando longe do trabalho, gastando tempo com deslocamento e estudando do jeito que eu tô. Não vai dar muito certo esse negócio, né? Eu ia ter que ou estudar menos ou sair do emprego, porque eu era meio exagerado, assim, né? Nesse período, assim, porque eu tava muito cansado, eu queria passar rápido, sabe? Não rápido, assim. Queria passar naqueles que estavam vindo, pra não ter que ficar estudando muito tempo. E aí depois eu pedi exoneração, estudei para Santa Catarina, e esse foi o período, assim, que realmente eu exagerei. Estudei, assim, com exagero mesmo. Estudei para arrebentar, assim, e realmente me arrebentei. De cansaço e também na prova, porque não quer dizer que você vai por exemplo, para Santa Catarina, para ser preciso, eu lembro, foram 7 semanas entre Goiás e Santa Catarina. Eu estudei 61 horas de média. Se você for botar aí, isso aí dá 9 horas de média, 9 horas líquidas de média, estudando sábado e domingo, né? Eu lembro que tinha dia que eu estudava 11 horas. Eu já cheguei a estudar 11 horas líquidas. Mas é aquele negócio, isso não é garantia de nada, né? Porque não é só o número de horas que você estuda, é você ser assertivo e... Moral da história é você acertar as questões na prova. O meio que você vai dar para fazer isso, você vai ser estudando 7 horas por dia, você vai ser estudando 12, não faz muita diferença, né? E depois de Santa Catarina, foi Rio Grande do Sul, aí eu já reduzi um pouquinho, porque eu vi que só na base do exagero eu não ia resolver o negócio, né? E depois do Rio Grande do Sul, aí que parece que eu dei uma entendida, assim, como que o negócio funcionava e como que eu devia levar o ritmo, e que a chave estava mais em ser mais assertivo nas coisas que eu fazia no pós-edital do que no exagero. Na Bahia eu já estudei, assim, bem mais tranquilo, estudei, assim, na faixa de, 40 horas líquidas por semana, e aí foi o concurso que fui melhor na vida, né? Coincidência ou não. E depois da Bahia eu nunca mais consegui estudar isso. Eu sempre continuei estudando, mas eu estudava, assim, 20 horas por semana, 25, não conseguia mais, porque acontece alguma coisa aí que depois que você passa no concurso você nunca mais consegue estudar direito. Mas era mais psicológico, né? Eu acho que é o psicológico, né? O aperto faz milagre, né? Quando você tá apertado para passar, você não tem nada em mão, faz milagre. E vem cá, e o que você fazia, Cristiano? Era mais resumos ou marcações? Olha, eu nunca fui muito adepto de fazer resumo, não. Eu fazia quase sempre leitura e marcação nos materiais. Eu usava resumo, assim, pontualmente, sabe? Quando era uma coisa que era muito importante ou uma coisa que eu estava tendo muita dificuldade, aí eu fazia um resumo. Por exemplo, sei lá, primeira vez que eu estudei direito tributário, aí a parte lá de responsabilidade tributária, eu achei o negócio uma confusão danada. Eu falei, eu vou fazer um resumo desse negócio aqui para dar uma facilitada. Mas se eu estudasse outra parte da matéria, por exemplo, quando eu estudei
obrigação tributária. Eu achei tranquilo, então eu falei assim, vou passar mais rápido, né? Então era uma coisa mais pontual, porque eu acho que você resumir tudo acaba sendo a não ser que você tenha uma capacidade simples assim muito grande, que você consegue fazer as coisas muito rápidas, você resumir tudo de 23 matérias é trabalho, né? Mais ou menos isso. Exige tempo, né? E qual é a matéria que você teve mais dificuldade? O que você fez para melhorar o seu rendimento nela? Assim, dificuldade mesmo, eu tive em TI, foi a matéria que eu tive mais dificuldade. Porque foi uma coisa nova, né? Ela veio na Cefaz Goiás e, pelo menos eu acho que o pessoal não estava muito preparado para estudar isso, não sabia muito bem nem a matéria, nem como estudar. E foi uma novidade para todo mundo, né? E eu fui um dos que não se deu muito bem com a novidade, não. Eu estava bem nas outras matérias, mas a novidade eu não acertei a mão de primeira. Então eu fui muito mal em 3 provas em seguida de TI. Foi Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Porque eu não sabia como ia vir a cobrança na prova, né? Uhum. Nesse momento, eu pensei que... Eu estudei muito, mas eu pensei que ia ser uma cobrança, assim, mais por cima. Não imaginava que eles iam fazer o que eles fizeram de botar questões, assim, extremamente aprofundadas de TI na prova para a área fiscal. Porque o pessoal estava cobrando no exagero, assim, muito no exagero mesmo. Então, eu mandei mal, mas aí para Bahia em diante eu consegui começar a ir bem na matéria e as coisas fluíram. Legislação tributária também eu tinha um pouquinho de dificuldade, que era muita decoreba, muita coisa para decorar, e decoreba é complicado para mim. Eu não sou bom em decorar as coisas, então relia. Aí chegava na hora da prova me perguntava o valor da multa, eu errava. Aí era foda. E vem cá, e o que você fazia para reduzir, para melhorar o seu rendimento nelas? Você tinha alguma tática nessas matérias que teve dificuldade? Assim, legislação, a minha tática foi fugir dela, eu fui para controle, que aí eu não precisava estudar. Você não pode... Então, por isso você escolheu a área de controle, né? Para fugir da situação. Por alguns motivos. Uhum. Não é que eu tinha extrema dificuldade, que eu não conseguia estudar, assim, eu conseguia, mas igual legislação era uma matéria que todo mundo vai para a prova e gabarita a matéria. Então, assim, eu me matar de estudar para gabaritar a legislação, eu não estou fazendo nada mais, eu estou fazendo minha obrigação para igualar todo mundo. Então, eu pensei assim, na oportunidade de fugir disso, eu vou fugir disso e vou tentar me diferenciar numa coisa que vai ser um diferencial mesmo para eu passar, que foi TI, na época da Cefaz Bahia, né? Aí a gente migrou da área fiscal para controle. Que aí eu fiquei livre da legislação, que era uma coisa assim que geralmente eu me matava de estudar e um pouquinho abaixo do que a galera que passava. E fui para fazer controle, porque as matérias da prova eram mais difíceis. Então, assim, a gente imaginava que talvez eu ia conseguir fazer um diferencial naquelas matérias, porque elas eram mais difíceis. Eu, por incrível que pareça, eu tinha mais facilidade com as matérias difíceis do que com a que o pessoal fala que é fácil. Eu sempre perdia ponto em legislação, as matérias assim, e economia, contabilidade pública eu consegui ir bem. Né? Então, você tem que ir meio que direcionando para onde você vai conseguir fazer um diferencial. Né? Foi isso que eu fiz, mais ou menos. Uhum. Em algum momento aí você pensou em desistir? Não. Nunca pensei em desistir, até porque eu não tinha plano B, né? E eu acho até muito interessante. Tem uma teoria que o pessoal fala, que chama teoria da... Vou contar uma historinha. Pode. Tem uma teoria que o pessoal fala que chama teoria das pontes, que é o seguinte: se você quiser conseguir uma coisa que é muito difícil e que exige uma dedicação muito grande, é muito bom você não ter um plano B.
Isso aí até uma historinha de um livro antigo que dizia que tinha um general chinês que quando ele ia para uma batalha, ele queimava o caminho de acesso para o exército dele fugir. Por isso que virou esse negócio de teoria das pontes, que ele atravessava o exército dele numa ponte e ele botava fogo na ponte. Então, assim, quando você atravessava a ponte, você já sabia. O soldado já sabia, ou a gente vai matar ou a gente vai morrer. A gente voltar, a gente não vai voltar. Então, para mim, concurso sempre foi assim. Foi quando eu saí do meu emprego no setor privado, eu não deixei ponto para eu voltar. Também quando eu saí, eu pedi exoneração do meu cargo, eu não tinha ponto para eu voltar. Ou eu passava nos concursos que eu estava estudando, ou eu arcava com as consequências, né? E isso te dá você bota uma pressãozinha em cima de você, né? Tem que aguentar a pressão, mas que ajuda, dá uma catalisada boa. Uhum. E nesse meio tempo aí que você estudou para concurso, como é que ficou sua família? Você teve o apoio da família? Seus amigos entenderam esse seu momento aí de parar, né? De sair, de ficar mais tempo em casa estudando? Como é que ficou sua família e seus amigos no meio disso tudo? Não, total. Questão de família, assim, eu só tenho a agradecer mesmo. Não só de concurso, mas de qualquer outra coisa. Devo muito à família, assim, principalmente, não de agora, dessa época agora de estudo para concurso, mas principalmente de quando eu era novinho, era adolescente e tal. Minha mãe, principalmente, sempre foi grande responsável por eu ter essa cultura de valorizar o estudo, de ver o estudo como uma coisa assim, importante e primordial na minha vida. Isso tudo veio de família, né? E na época de estudo para concurso, tive apoio total, assim, tanto qualquer aspecto, assim, o aspecto financeiro, claro, eles que me ajudaram, e também no aspecto de convivência, sempre estudei em casa, sempre me ajudaram muito, por exemplo, né, não ligando televisão alta enquanto eu estava estudando, não fazendo barulho demais, tendo paciência comigo também. Teve uma época que eu fiquei chato demais, e amigos também sempre entenderam, sempre torceram por mim, só agradecer mesmo. Uhum. O que você fazia para reduzir o estresse? Principalmente na época de pré, eu saía de sábado, normal, igual qualquer pessoa normal. Eu saía e voltava de madrugada, e domingo eu dormia o dia inteiro, e segunda eu estudava de novo, como se fosse um emprego normal. Meu emprego era de segunda a sábado, e sábado era só meio expediente, e o resto normal. Na época de pós-edital, claro, a gente tem que dar uma reduzida no lazer e tal, mas mesmo assim, a maior parte do tempo eu mantive algumas coisas. Por exemplo, assistir futebol era uma coisa que eu gostava muito. Eu sou cruzeirense, gosto muito de futebol, eu gosto muito de assistir, e eu não cortei isso para estudar para concurso também, porque assim, era 2 horas na semana que eu perdia, mas tudo bem, você perder 2 horas na sua semana conscientemente com uma coisa que você gosta, faz parte também, você não precisa estudar 24 horas por dia, né? Mas na época do pós-edital eu dei uma restringida boa, porque, assim, por exemplo, às vezes eu saía dia de sábado, mas eu não bebia, por exemplo, que aí eu saía, voltava um pouco mais cedo, e domingo eu estudava normal. É um tipo de coisa assim, eu acho que você tem que ser razoável, né? A moderação é uma virtude boa, né? Você não ser nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem você ficar trancado dentro de casa 3 anos, quem imagina, você ficar trancado dentro de casa 3 anos só estudando sem fazer nada, e nem você avacalhar, né? Porque se você avacalhar também, né? Dependendo do que você fizer no final de semana, você consegue voltar a estudar quarta-feira, né? Tem que ser um pouco moderado. E para manter o foco, você tinha alguma tática, alguma coisa que te motivava? A principal motivação é essa que eu falei. Você não tem um plano B, eu acho assim, é a melhor tática possível, porque não tem explicação, igual eu falei para você no começo. Eu já cheguei depois que eu pedi exoneração do meu emprego, eu já cheguei a estudar 60 horas por semana, e depois que eu passei na Bahia, eu não conseguia mais de 20, eu conseguia 20, 25. E não é porque eu sou uma pessoa preguiçosa e porque eu queria
ficar à toa, porque, assim, é uma coisa, assim, que você não consegue, tem coisa que tá dentro de você, né? Todo ser humano, a tendência é procrastinar, a tendência é você olhar o celular, a tendência é você desconcentrar. Então, você tem que ter uma força motriz ali. Eu acho que a força motriz é o aperto mesmo, é não ter plano B mesmo e ter que fazer o negócio. Agora, me fala um pouquinho do pós-edital, né? Esse pós-edital que você fez desses 2 concursos, né? Para Bahia e para Alagoas. Como é que foi o seu pós-edital? Me fala assim, foi importante ter um acompanhamento? Foi, o acompanhamento das metas da LS e o acompanhamento do Fabrício foram importantes, não só no pós-edital, talvez até mais no pré-edital, porque assim, no pré-edital no pré-edital que eu digo, aquele momento que você estuda a quantidade de matéria de uma forma certa. Talvez seja até o acompanhamento seja até mais importante nesse momento, para você ter ali, assim, uma coisa para você cumprir, para você estar cumprindo de forma certa, que isso aí que vai fazer o diferencial lá na frente, né? O pós-edital, eu acho que assim, é muito detalhe, né? Você estudar bastante, mas você passa ou deixa de... Uma pessoa bem preparada, ela sempre passa ou deixa de passar no detalhe, né? E o acompanhamento do Fabrício sempre me ajudou muito, assim, a gente sempre trocou muita ideia sobre o que fazer, assim, sair um edital, eu já é logo meio perguntando, o que você acha da gente fazer e tal, aí ele dava a opinião dele, assim, em questão, assim, de conhecimento técnico de concurso, assim, eu sabia que eu tinha uma pessoa para confiar, que eu mandasse para ele ia me retornar, assim, com sinceridade, e me ajudar a definir um caminho bom para a gente seguir. Sempre me ajudou muito, assim, essa conversa com ele, de ter uma pessoa experiente no ramo para ajudar a gente a definir os caminhos, e também as metas, que semanais, também me ajudaram bastante para conseguir conseguir passar nesses concursos aí que eu consegui, sim. Uhum. Qual plataforma de questões você usou? Eu fazia TEC concurso. Só às vezes que eu ia nos outros, porque às vezes tinha algumas matérias que ou questão não estava comentada ainda, ou talvez o comentário não estava muito bom. Aí eu vasculhava a internet para achar um jeito, mas grande parte foi no TEC. Uhum. Agora me fala como é que ficou a sua relação com as redes sociais. Você manteve? Você abdicou? A maior parte do tempo eu mantive, normal. Eu acho que é uma questão de saber fazer o bom uso, né? Você não ficar divagando ali, perdendo seu tempo com bobeira, né? Mas até em termos de concurso, se você souber o que fazer com as redes sociais, você consegue encontrar muita informação valiosa na internet, né? Você pode perguntar para pessoas, né? Você consegue se informar, e eu não cortei rede social, não. Eu só, assim, eu mantive o negócio, assim, mais tranquilo. Sem ficar usando demais o dia inteiro, e também seguindo só, principalmente para essa parte de concurso, seguindo só a coisa que me agregava. Coisa que eu não me agregava, ou às vezes quando o pessoal começa com picuinha, com briguinha na internet, eu saio fora total, porque isso é perda de tempo total. Teve só um período que em 2018, quando eu estava estudando, eu desativei tudo. Eu estava meio cansado, e era a época da Copa do Mundo, eu em pós-edital, me matando de estudava o final de semana inteiro, chegava do serviço sexta de noite, cansado. Aí eu não conseguia estudar sexta de noite, eu dormia, acordava sábado de manhã, eu estudava de sábado de manhã até domingo de noite. Aí o pessoal tava lá na Rússia vendo Copa e tal, eu falei assim, não quero ver essa galera vendo Copa. Eu desativei tudo, não tinha mais nada. Depois eu voltei. Ô Cristiano, como é que ficava seu emocional antes e durante a prova? Assim, durante a prova eu sempre fui muito tranquilo, muito. Nunca tive problema de ansiedade durante a prova, porque assim, depois que você
tá mais escolado no negócio do concurso, você sabe que na hora da prova você não tem mais o que fazer, né? Você não tem atuação mais, né? Então eu entrava pra prova e pensava assim, eu estudei esses anos todos e eu fiz o pós-edital, né? A minha única capacidade agora, a hora que eu sentei para fazer a prova, é a capacidade de estragar tudo, né? Não consigo, não tem atuação mais nenhuma. Só tem que fazer a prova. Então, para fazer a prova, até uma dica, quem fica ansioso na hora da prova, pensa assim, a minha única capacidade agora é destruir tudo, não consigo fazer nada além disso, porque tá feito, né? Eu tive uma época que eu fiquei meio com o emocional meio ruim, na época do pós-edital, na época, principalmente em Goiás, Santa Catarina, que foi assim, foi a época que os concursos bons começaram a sair, né? Só que eu já estava estudando há bastante tempo, e eu tinha um conhecimento bom, mas querendo ou não, essa época do pós-edital ela é muito importante, né? Para você ver, sei lá, as matérias novas que vem legislação tributária, que é uma carga muito grande de estudo. Então, assim, é importante também, e foi uma época que eu estava muito cansado, eu não conseguia estudar mais pesado, assim, com qualidade. Aí foi uma época, assim, principalmente antes de Santa Catarina, que eu não tava muito bem mesmo, não, porque é uma sensação ruim, assim, sabe? Igual eu estudei tanto tempo, eu sabia matérias difíceis, porque eu tinha estudado muito bem, eu sabia economia, eu sabia estatística, sabia AFO, e eu sentia que, assim, várias pessoas que começaram a estudar outro dia e que estavam descansadas, elas iam passar na minha frente, ia passar no concurso e eu não. E foi meio que acabou acontecendo. Mas é a vida também, né? Você tem que aceitar perder. Às vezes é até injusto. Eu fiquei muito triste porque esses concursos que eu não passei, assim, eu meio que achei um pouco injusto, porque os concursos eram muito alavancados com peso, sabe? As provas tinham peso, sei lá, igual, várias provas tinham peso 3. Aí, assim, se você vai mal em uma matéria peso 3, meio que acabou o concurso. E foi o que aconteceu comigo em algumas provas, igual Santa Catarina, por exemplo. Fui mal em uma matéria, que foi legislação, que era peso 3, acabou o concurso, já era, sabe? Mas foi uma coisa até bacana também, que a gente tem que... Uma coisa que me ensinou muito, assim, na vida, que me ensinou, assim, a perder e a perder feio. Então, isso é uma coisa importante também, você aprender dessa forma, né? Uhum. Agora, você chegava aí confiante para a prova? Aquele pensamento que já tinha estudado tudo, ou você achava que tinha que revisar mais alguma coisa? Assim, eu acho que são duas coisas diferentes. Porque a minha opinião sempre foi o seguinte: eu sempre estudei para toda a prova que eu fiz até o último segundo, até a hora de entrar para a prova. Porque, assim, passar ou não é sempre no detalhe. Raramente você vai destruir a prova, você vai fazer mais ponto que todo mundo e você vai passar em primeiro. Então, é quase sempre no detalhe, principalmente se ficar nas vagas ou não. Então, a minha opinião sempre foi a seguinte: com tranquilidade, tendo tranquilidade, eu sempre estudei até o último segundo, até a hora de entrar para a prova. Porque, igual muitas vezes aconteceu, que o estudo de véspera ali me salvou várias questões, e que talvez eu nem teria passado no concurso sem aquele estudo de véspera. Uma coisa assim, tranquila, né? Sem desespero, é só aproveitar o tempo, como diz, né? Enquanto tem tempo, você tenta aproveitar, né? Qual foi a outra coisa que você me perguntou? Eu esqueci. Se você ia confiante para a prova, né? Se você já sabia que tinha estudado tudo ou precisava revisar? Pois é, eu sempre estudava até o último segundo, tentando manter tranquilidade. Não só, enquanto tem tempo, você revisa. Uhum. E a questão de ir confiante, geralmente eu ia confiante de sim, eu estudei bastante e eu tenho um conhecimento bom das matérias, mas eu já ia sabendo que, assim, passar na prova ou não é imprevisível, não dá para saber. Antes de você ir para a prova, não dá para saber se você vai conseguir passar, se você vai ficar perto, é muito difícil, é imprevisível, porque é muito concorrido e tem o fator prova ali dentro também, né? O fator prova, ele influi também, não é só você saber as matérias e estar bem preparado. Às vezes a prova não te favorece mesmo.
E às vezes ela te favorece, e isso é imprevisível. Tem muita coisa que é imprevisível na hora da prova, né? Então, assim, eu ia confiante que eu sabia bem as matérias, mas em termos de resultado, sempre achei imprevisível mesmo. Uhum. A LS Concurso ela oferece uma estratégia, né, para o dia da prova. São algumas dicas na hora da resolução das questões, como controle de tempo, ordem na resolução das questões. Você chegou a usar essa estratégia? Você adaptou a sua maneira? Como é que foi? Eu usava, assim, eu sempre lia e usava o que o pessoal falava. Às vezes eu dava alguma adaptada em função das minhas experiências passadas fazendo prova, né? Uhum. Então, por exemplo, eles sempre mandavam aquela sugestão de resolução, né? Dividindo por blocos de matérias a resolução, estipulando um tempo máximo para cada. Então, eu sempre fiz isso também, para controlar o tempo, que era uma coisa que eu tinha dificuldade. Eu era muito ruim de tempo de prova. Às vezes, eu era meio lento para fazer a prova, e às vezes eu perdi a questão no tempo, sabendo a questão. Mesmo os concursos que eu passei, eu pedi questão no tempo. Rondônia, eu pedi questão no tempo. Bahia também. Tinha uma prova de estatística que eram 7 questões, eu fiz 4 só das 7, perdi ponto no tempo. Então, para mim, era muito importante e era uma coisa que eu tinha dificuldade, que era gerenciar o tempo na hora da prova. E aí, o que eu usava aquela sugestão que eles mandavam, a única coisa que eu adaptava é que eu sempre fazia exatas antes, porque eu acreditava que fazer exatas antes, para mim, era melhor, porque como as questões que é só ler e marcar, não tem muito erro, né? Você sabe mais ou menos o tempo que você vai gastar, mas numa questão de exatas, muitas vezes você não sabe. Então, eu gostava de saber antes, meio que a temperatura da prova, se ia dar tempo de chegar no fim tranquilamente ou se eu tinha que fazer correndo. E para eu ver isso, eu tinha que fazer exatas antes, porque, sei lá, igual, se tem 10 questões de contabilidade e cada uma você tem que fazer em 3 minutos, você sabe que você tem que fazer a prova de contabilidade em 30 minutos. Bateu 30 minutos ali, você tá na metade da prova, você já sabe, vai dar problema. E aí você já sabe que o seu ritmo na hora da prova tem que ser outro, você já tem que sair fazendo igual um louco, né? E se deu 30 minutos, deu, sei lá, com 15 minutos você fez a prova de contabilidade, que era exatas no geral, né? Que é o que mais agarra no tempo, aí você já sabe, ó, essa aqui tá tranquilo, vai dar para chegar no fim. É isso que eu fazia. Uhum. Agora me conta uma coisa, o que você sentiu quando viu seu nome ali na lista dos aprovados? Você consegue me descrever a sensação? Alívio, né? A palavra. Não é felicidade, não. Felicidade veio depois, assim, umas 2 semanas depois, eu fiquei feliz, eu falei, pô, passei num curso que queria. Mas na hora foi só alívio, porque eu tava com muito medo. Porque eu tava em segundo na objetiva e ia sair o resultado da discursiva. A discursiva tinha mínimo. Até por causa dessa questão do tempo de prova, eu dei uma bobeira na hora da prova que, sei lá, eu tava meio descontrolado na hora, não sei se foi lerdeza mesmo. Eu não me atentei direito com o tempo de prova. Acho que eu vi, tava faltando pouco tempo e não deu tempo de eu fazer a discursiva direito. Eu meio que, no finalzinho da discursiva, eu meio que, eram 4 questões, eu fiz bem feita mesmo, uma só das 4. A segunda já foi assim, não vai dar tempo, não vai dar tempo, só escrevendo igual um maluco. A terceira e a quarta, o fiscal já tava em cima já para tomar a prova, né? E eu falei, nossa, eu saí da prova arrasado por causa disso, que eu falei assim, acabei com a minha prova. Vacilei ali no finalzinho e acabei com a minha prova. Eu sabia que eu tinha ido bem na objetiva e a discursiva eu podia ser eliminado por causa dessas coisas, né? Eu tava com muito medo, ia ser uma derrota bem, bem triste, né? No segundo, no objetivo, se eu fosse eliminado na discursiva, essa aí ia ser para contar pros netos depois, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. No final deu certo. Cristiano, durante toda a sua trajetória de concurseiro, se você fizer uma análise, né, tem alguma coisa que você tenha feito que hoje você faria diferente? Assim, é difícil, né? Porque
você fazer uma engenharia de obra pronta, quer dizer, depois que você já passou, você falar para você mesmo tudo que você ia fazer de errado, tudo que você fez de errado, que você deveria fazer diferente, é uma coisa assim impossível. Até porque, igual, eu sou um engenheiro, eu sou formado em engenharia, né? Meu concurso caía em matéria de direito, de economia, de administração, de contabilidade, português, e eu entrei, comecei a estudar, não sabia nada de nada, né? Então, é claro que você faz umas coisas que acabam não sendo 100% eficazes, né? Mas se eu fosse para eu começar a estudar hoje, o que eu faria ia ser talvez é meio clichê falar, mas menos perfeccionista. Uhum. Porque às vezes a gente é muito, assim, quer estudar as coisas muito direitinho, tudo muito bem, você quer entender muito bem os títulos de crédito de direito empresarial e o direito das coisas do direito civil. Tem coisa que não é para você estudar bem, é para você estudar no custo-benefício. Então, tem coisa que o custo-benefício é muito ruim de estudar. Então, assim, você tem que passar por cima mesmo e não entender e tocar o barco, e ir embora. Porque senão a gente fica agarrado em cima e principalmente na parte da teoria. Tem várias partes das matérias que realmente você não pode ficar dias e meses agarrado em cima da teoria porque o custo-benefício é muito ruim. E isso foi uma coisa que eu fiz algumas vezes, principalmente antes de começar a estudar com a LS, que eu tentava entender tudo 100% e compreender tudo 100%, e não olhava muito o custo-benefício das coisas. Acho que se fosse hoje eu ia estudar, eu ia fazer as coisas olhando mais para o custo-benefício, sendo pragmático, assim. Sei lá, você faz uma análise lá, direito empresarial, o que cai, o que é fácil de aprender e o que o custo-benefício é ruim. O que o custo-benefício for ruim, eu estudo mas estudo mais rápido e boto minha energia nas coisas de mais custo-benefício. Era isso que eu faria, mas é difícil também, né? Depois que passou, é fácil falar, né? Você indicaria a LS concurso para quem está em busca de uma carreira pública? Não só indicaria, como indiquei um monte de vezes. Já tem um monte de amigos estudando com vocês aí. Já tem uns 7, mais ou menos. Porque acaba sendo um caminho natural, né? Porque as pessoas vêm me perguntar, muitos amigos de faculdade viram que eu passei nesse concurso, perguntam, e aí, o que eu faço? E aquele negócio, o que eu faço? Não tem como uma pessoa que... É muito difícil, né? Uma pessoa que é formada, uma coisa que não tem nada a ver com as matérias que vai cair no concurso, a pessoa descobrir a roda ali na hora de estudar, né? Você tem que tirar esse conhecimento de como estudar e como abordar cada matéria de algum lugar. E eu acredito que a LS é um bom lugar para você tirar esse conhecimento, né? Principalmente quando você não sabe nada de concurso, a chance de você fazer coisa errada, não é que tem um certo e errado, né? Mas tem coisa que dá mais certo e tem coisa que dá mais errado. Então a chance de você sair estudando de formas ruins, o que seria uma forma ruim, por exemplo? Eu vou estudar direito civil, aí você compra o livro do cara lá, do doutrinador de direito civil, porque seu amigo faz direito e falou que o livro é bom. Assim, não existe certo e errado, mas de certa forma você fazendo isso, você está acabando com sua vida, né? Porque vai ser um inferno. E eu acredito, sim, que a LS é muito útil, é um caminho muito bom para você pegar esse conhecimento de o que fazer, né? Principalmente no início dos estudos, você não sabe nada, e a LS, ela pode, né, igual meus amigos que estudam com vocês, eles começaram sem saber nada de concurso, e aí com um planejamento aí, sei lá, de 1 ano, mais ou menos, a pessoa já está até em condição de competir nas provas, já viu as matérias de uma forma bem vista, já está talvez até em condição de competir, e principalmente ela já adquiriu esse know-how, assim, do que é concurso, de como você estuda, para até ela mesma já conseguir entender um pouquinho como a coisa funciona, e ela já ter condição, assim, meio que de entender o que ela está fazendo, e
e ver como que as coisas funcionam, né? É mais ou menos isso. Vamos fechar com um conselho? O que você poderia falar para essas pessoas aí que estão começando agora, né? E para aquelas que já têm uma bagagem, mas ainda não alcançaram a aprovação? Olha, para quem está começando agora, que está, como se diz, abrindo o livro de direito tributário a primeira vez na vida, o conselho que eu dou é que a pessoa não seja imediatista, sabe? Que a pessoa tenha pressa no que ela está fazendo, veja isso como uma prioridade, tenha urgência, mas que ela não seja imediatista, de pensar que vai resolver as coisas tudo rápido e que tudo vai dar certo rápido e que se não for rápido ela não quer também, porque assim, muita gente passa em concurso rápido, tem gente que passa na área fiscal aí em 6 meses, tem gente que passa em 1 ano, mas assim, não é a expectativa que você tem que ter de você começar a estudar e falar assim, não, eu quero passar no concurso que seja acima de 20 mil, que seja na região sudeste e que seja com menos de 1 ano. Passar de 1 ano eu já não quero mais, porque não, só aceito com 1 ano. Eu acho que você tem que ter uma noção assim, boa, meio que do buraco que a pessoa está entrando e que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa tranquila. É uma coisa que cai do céu. E para quem tá aí na luta e estudando aí há mais tempo, ou já tá batendo na trave, o conselho que eu dou é que, assim, mantenha tranquilidade, seja uma pessoa, assim, crítica com as coisas, sabe? Quando você vai mal na prova, tem 2 coisas, que negócio, é a moderação, né? Você tem que ser uma pessoa moderada. 2 coisas que você não pode fazer. Você não pode fazer a terra arrasada, nossa, eu sou horrível, eu não vou passar nunca. E você não pode fazer o contrário, de ser, como se diz, a pessoa positiva sem noção da realidade. Às vezes, igual, eu já fui para a prova, igual, quando eu fui para Goiás, eu fiquei longe de passar. Então, assim, eu tinha que saber isso, sabe? Não é uma terra arrasada, eu não vou passar nunca, mas também eu tenho que saber. Olha, eu fiz a prova e o corte foi 87 e eu fiz 75, assim, eu errei. Aqui eu tô longe, fiquei longe de passar. Eu tenho que mudar alguma coisa, eu tenho que achar o que eu fiz de errado, e aí entra essa parte, assim, de você ser crítico para você achar, sempre analisar o que você tá fazendo de errado, o que você tá fazendo certo, para você ir evoluindo, né? Para você ser aprovado mesmo, sempre no detalhe, né? E esse detalhe, esse algo a mais que você consegue, que acaba sendo a diferença entre você bater na trave e você ser aprovado nas vagas, talvez até ser aprovado bem, com folga, você consegue isso no detalhe, nessa análise de o que eu estou fazendo de errado, onde eu tenho que evoluir, para você conseguir esse algo a mais que está faltando para você chegar lá. Então é isso aí, persistência, análise, evolução. Tem que juntar as 3 coisas que, se Deus quiser, todo mundo que seguir no caminho aí com essa determinação e com essa consciência vai chegar lá também e esperar a nomeação, né? Que depois que passa também não termina, tem que esperar nomear. Cristiano, primeiramente eu quero te agradecer a entrevista, tá? Por ter conversado um pouquinho com a gente, falado sobre a sua vida de concurseiro, ter dado várias dicas legais pra gente. E te dar os parabéns, né, em nome de toda a equipe da LS, pela sua aprovação, pelas 2 aprovações aí que a gente está comentando hoje, né? Da Bahia e do Alagoas, né? Parabéns mais uma vez, viu? Valeu, imagina, prazer falar com vocês aí. Obrigada, Cristiano. E para você que está nos assistindo, né, que nos acompanhou até agora, é bom lembrar que para passar em concurso público não basta estudar muito, é preciso estudar certo. Um abraço a todos e até a